Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Hoje a gente vai para mais um vídeo novo, mais um vídeo extraordinário, mais um vídeo com conteúdo que eu ainda não tinha trazido aqui para o canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a expansão territorial dos Estados Unidos, do leste, daquelas 13 colônias que tinham lá, até o oeste, e o que implicou nessa expansão, como ela se deu, quais foram as diferenças do norte e do sul, qual que era a justificativa principalmente para essa expansão e como que eles atraíam também mão de obra imigrante. Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje, por isso eu já peço para que você, por favor, se inscreva no canal, botãozinho vermelho inscrever-se, clicou, ficou branco, inscrito, quer dizer que você está inscrito. Segue lá no nosso Instagram também, por favor, @RickVideoaulas, para ficar sabendo de horário de vídeo. Final de semana sempre sai um vídeo novo, meio de semana sempre sai um corte de um vídeo antigo em ordem cronológica relacionado aos vídeos que já estão aqui no Rick Videoaulas no YouTube. Mas dessa vez, se você não me seguir no Instagram, você ia pensar: nossa, o Ricardo não postou o vídeo no sábado. Pois é, eu tô postando hoje no domingo. Se você me seguisse lá, você já saberia. Então segue lá no Instagram, @RickVideoaulas. E é isso aí, então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia da expansão para o oeste. Bom, vamos lá, como é que estavam os Estados Unidos no século XVIII? Aí eu escrevi 19, mas é século XVIII, 18 para 19, né, que é onde vai começar esse processo de expansão. Tinham 13 colônias, foram as 13 colônias que conseguiram sua independência em relação aos Estados Unidos. Em 1776 teve guerra de independência, teve um certo processo para chegar nisso, isso aí eu já falei que é matéria do primeiro ano, né, então a gente não vai tratar e nem aprofundar aqui. Tinha colônias do norte, do centro e do sul. Mas aqui a gente vai dar uma generalizada, porque a gente está falando mais de um contexto econômico de colônia, como é que elas funcionavam. Então vamos falar norte e centro como a mesma coisa e sul como uma coisa separada. Então as colônias do norte e centrais eram colônias em que se desenvolvia a colônia de povoamento. E o que é a colônia de povoamento? Tem um trabalhador assalariado, portanto não tinha escravidão. Policultura, que visava o mercado interno e a manufatura. Eram pequenas propriedades. Era composto, em geral, por puritanos. Essas são as colônias do norte centrais, portanto não tinha escravidão, era diferente do que tinha aqui no Brasil, por exemplo, e diferente o contrário do que tinha no sul, que aí sim se assemelhava mais ao Brasil. Que era o quê? Eram as colônias de exploração, era o plantation. E o plantation, para quem já estudou, sabe que é basicamente o quê? Grandes propriedades com produção visando o mercado externo, então lá agroexportação, monocultura. E então visava o mercado externo, não tinha essa de manufatura, não tinha visão de industrialização nenhuma, mas tinha como um dos grandes diferenciais a presença da mão de obra escrava, negra, africana. E esse era o plantation, e as colônias do sul elas tinham o nome de mulher. É um detalhe basicamente para você saber diferenciar. Então lá, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. E daí as outras tem lá Pensilvânia, Nova York, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, que foi onde os puritanos ingleses chegaram pela primeira vez lá no século XVII, mas isso não vem à tona aqui, né? E como é que se deu essa expansão para o oeste, então? Quais foram as razões para essa expansão? Porque eles estavam lá no leste, bom, vamos expandir para quê? Primeiramente, havia uma negligência salutar dos ingleses. O que é a negligência salutar? Em português, claro, os ingleses não estavam nem aí, eles não estavam dando bola, não é porque eles não valorizavam as colônias, é porque eles estavam em outras guerras, estavam em outras situações que eles precisavam focar, e por isso eles não deram tanta atenção a essa expansão dos americanos, estadunidenses, que é o pessoal que estava na costa leste, em direção ao oeste. E essa negligência salutar, como é que os Estados Unidos, que eram um território de 13 colônias lá, né, com características diferentes, como é que uma república com liberdade religiosa, que foi algo herdado dos puritanos, né, que vieram da Inglaterra, como é que poderia se tornar uma grande potência, um grande país? Por meio da expansão territorial, por meio da expansão para o oeste. E essa expansão se deu com a anexação de territórios do México, da própria Inglaterra, da França e da Espanha. E quais eram os interesses, então, econômicos dos Estados Unidos nessa expansão, que os Estados Unidos eram, então, 13 colônias. Tinha os interesses do norte e os interesses do sul. E os interesses eram muito previsíveis. Então, o interesse do norte era a manutenção do sistema das colônias de povoamento. E as colônias do sul queriam o quê? Queriam a manutenção das colônias de exploração que tinham todo aquele sistema de plantation.
E esse aí era o interesse econômico, ou quais que eram os interesses políticos dessas 13 colônias em fazer a expansão. Diminuir e acabar com a interferência europeia na América, que sempre houve, né? Sempre houve uma grande interferência. Eles queriam, então, uma hegemonia política do continente americano. Isso mais pra frente, quando a gente for olhar o imperialismo estadunidense, vai se revelar que, na verdade, eles não queriam influência europeia porque eles mesmos queriam influenciar, né? Mas tinha essa ideia aí que circulava. Mais pra frente vai surgir a doutrina Monroe, América para os americanos, mas isso é tema para outro vídeo. E então por isso que eles incentivavam com tanta benevolência, né, as independências na América, no Brasil, em outros lugares da América, porque eles queriam acabar com essa hegemonia europeia de controle, domínio, influência e interferência, especialmente política, no continente americano. E além disso, uma das alegações que a gente vai ver agora dos estadunidenses, né, era desenvolver o oeste dos Estados Unidos. Então, a parte que não era Estados Unidos, para eles era um território que era composto de selvagens, de bárbaros. Era um território que não tinha civilização, que não tinha organização, não tinha desenvolvimento. Então, eles dizimaram várias populações indígenas sob essa alegação de desenvolver o oeste. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Bom, como é que se deu, então, essa expansão para o oeste? Como é que eles iam expandir? Essa expansão se deu, basicamente, por compra, anexação e guerra. Basicamente, compra e guerra. A anexação é a consequência de um ou de outro, né? Então, assim, você não precisa decorar, tá? De onde que veio cada território, muito menos em que ano que aconteceu, mas é importante para a gente saber como é que esse processo se deu, especialmente na questão de guerra, de compra. Então, tem todo esse território aí dos Estados Unidos, que em 77 anos, então, de 1776 a 1853, espero que eu esteja fazendo a conta certa. Não sei se são 67 ou 77, agora não vou fazer a conta. Bom, como que eles expandiram? Eles conseguiram, então, territórios, como a gente viu, do México, da França, da Espanha e da própria Inglaterra. Então, exemplos. No México, eles compraram o território do Arizona e eu tenho que carregar o meu computador, porque ele decidiu ficar com bateria fraca enquanto eu gravava. Tá viciando já. Eles compraram o território do Arizona, mas no Texas, por exemplo, não teve compra. Teve uma baita guerra, uma das maiores guerras que muita gente morreu. Então, um foi por compra, o outro foi por guerra. Na Inglaterra, por exemplo, teve um tratado de Versalhes. Aliás, falta de criatividade, não podiam ir para outra cidade da França, sempre vão para Versalhes. Acho que no final da Primeira Guerra também foi tratado de Versalhes. Antigamente, acho que teve algum outro tratado de Versalhes, sempre é tratado de Versalhes. Bom, em 1783, houve um acordo entre os estadunidenses e os franceses para que alguns territórios da França pertencessem aos Estados Unidos. Em 1846, por meio de negociação, foi conseguido Washington, foi conseguido Oregon e o Idaho. E daí Espanha. Espanha, principalmente a compra da Flórida, que durou 7 anos, de 1812 até 1819, para que essa compra da Flórida pelos Estados Unidos fosse efetuada. E por último, a França. Eu falei França aquela hora, né? Inglaterra. Washington, Idaho e Oregon vieram da Inglaterra. E o Tratado de Versalhes entre Estados Unidos e Inglaterra foi feita na França. E da França o que teve foi uma compra de territórios em 1803. Lembrando, isso tudo é só para exemplificar. Você não precisa decorar a data de cada território, nem se foi compra, se foi anexação, algumas coisas você tem que saber como base, até para construção de repertório e de resposta, se tiver que redigir alguma coisa, por exemplo. E por que a Inglaterra cedeu territórios? Por razões, de certo modo, semelhantes à Inglaterra. A diferença é que a Inglaterra estava bombando, né? Estava nadando lá no sucesso, os ingleses, e os espanhóis estavam uma desgraça. Os espanhóis, eles tinham o seu rei preso, isso aqui você pode ver no vídeo que está passando aqui em cima em algum lugar, da era napoleônica, né? Napoleão tomou a Espanha. Napoleão prendeu, enganou e prendeu o rei espanhol na França e passou a tomar conta, acho que, se eu não me engano, com o José Bonaparte, né, que era seu irmão. Esse cara passou a comandar a Espanha e, por conta disso, com a Espanha sem governo, muitas colônias espanholas na América, né, quiseram sua independência. E a Espanha estava em meio a esse caos, sem rei, com o rei preso, com um monte de guerra de independência. Foi negligente também em relação a isso. Isso facilitou que as terras fossem adquiridas pelos estadunidenses. Vamos lá, Destino Manifesto. Isso se relaciona com uma coisa que a gente viu no outro slide agora há pouco, né? E então, eles iam levar um monte de coisa do leste para o oeste, dizimar um monte de população indígena. E sobre qual argumento que eles iam fazer isso? Qual que era a justificativa para os puritanos deitarem de noite e dormirem com a consciência tranquila? O Destino Manifesto. Deus deu aos estadunidenses a função, a missão de expandir a civilização para o oeste. Então, se tivesse que matar indígena, tudo bem. Se tivesse que destruir
toda uma cultura, uma etnia, tudo bem. Se tivesse que fazer o que fosse para fazer, tinha que ser feito, porque Deus deu esta missão aos puritanos, aos ingleses que foram para os Estados Unidos, fundaram as colônias, conseguiram independência, e eles tinham essa missão dada por Deus de expandir seu território e as suas ideias e a sua civilização para o oeste. E daí nós temos a imagem que, se eu não me engano, chama O Progresso da América, alguma coisa assim, feita pelo John Gates, se eu não me engano. E vamos fazer a análise dessa pintura, que foi uma análise que a gente fez durante a aula, construímos junto com a professora. Bom, primeiro temos uma mulher, um anjo, né, que estava flutuando lá, voando. Quem que é essa mulher? Essa mulher é a Colômbia. A Colômbia é os Estados Unidos. E essa mulher, a gente vai fazer uma análise primeiro literal e vai expandindo para uma análise mais figurativa, metafórica, né? Ela flutua e traz consigo um livro, um schoolbook. Está escrito lá, um schoolbook. E o que este livro simboliza? Este livro simboliza conhecimento, significa progresso, significa civilização. Então ela está trazendo consigo todas as coisas da civilização do leste para o oeste. E isso é o quê? É o Destino Manifesto. Portanto, essa mulher é a Colômbia, essa mulher é os Estados Unidos, essa mulher é o Destino Manifesto. Temos também que por onde ela passou está claro. E por onde ela não passou ainda, está escuro. Aí nós temos uma coisa um pouco mais literal em relação a isso, né? Então você pode ver que ela está segurando nas mãos um cabo de telégrafo, que era uma tecnologia. Então uma coisa que ela está trazendo do leste para o oeste, uma coisa tecnológica, uma coisa de inovação, uma coisa que simboliza a civilização. Mas isso também tem o seu valor figurativo, iluminar, trazer a luz do conhecimento, a luz da razão do leste para o oeste. Isso é uma ideia até meio iluminista, né? Então, tem essa ideia dela levar todo o conhecimento que a gente já viu e também de levar tecnologias. Além disso, a evolução dos meios de transporte e das construções. Você pode ver que no leste dessa imagem, nós temos carruagens, nós temos casas bem construídas, nós temos trens, nós temos então coisas muito evoluídas. No oeste, a gente tem um monte de animal solto correndo, as pessoas correndo atrás dos animais, não tem casa direito e toda essa barbaridade que viam os americanos do leste. Por último, os animais, como a gente já falou, né? No leste nós temos bois arando a terra, cavalos cavalgando, algo muito bonito, muito organizado, os animais obedecendo aos seres humanos, enquanto no oeste nós temos animais soltos, pessoas sem roupas. Pessoas sem roupas eram indígenas, pessoas sem roupas eram nativos, e esses nativos eram selvagens. Esses nativos simbolizavam a barbárie. Portanto, o oeste era bárbaro, o leste era civilizado e, portanto, era o Destino Manifesto. Deus pediu para que os colonos do leste levassem a civilização, levassem o progresso, levassem o conhecimento, levassem todas as coisas boas para o oeste, que, coitado, só tinha lá várias etnias e eles, coitados, né? Eles precisam ser iluminados, vamos dizimar populações, não tem problema, Deus nos pediu, Deus deu-nos esta missão, então vamos fazer isso, e foi o que eles fizeram. Bom, Brasil versus Estados Unidos na imigração. Isso aqui vai ser uma coisa um pouco básica, que vai retomar um vídeo que eu fiz sobre a política externa no segundo reinado aqui no Brasil, que foi o reinado de Dom Pedro II. Se você deve se lembrar, até caiu essa questão na FUVEST, eu acho que eu errei, né? Mas agora eu sei exatamente qual que é a questão. Que o Brasil, em 1850, aprovou duas leis importantíssimas. Primeiramente, a Lei de Terras, em 1850, que ela determinava que... Por que eu tô falando do Brasil aqui? Gente, não é expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste? É. Mas a gente vai ver, então, a competição por imigração. Porque é o seguinte, no Brasil tinha que vir muito imigrante porque estava acabando a escravidão, era uma coisa, de certo modo, iminente, né? E precisava de gente para trabalhar. Nos Estados Unidos, eles estavam expandindo o território de 13 colônias num pedacinho aqui no leste, um território enorme. Então tinha que ter gente para trabalhar, tinha que ter gente para fazer esses modelos, seja a colônia de povoamento, seja a colônia de exploração, e essa disputa vai dar um probleminha mais pra frente que a gente vai ver no vídeo da semana que vem. No Brasil, então, em 1850, foi aprovada a Lei de Terras, que ela dizia o seguinte: para que fossem adquiridas terras novas no território brasileiro, era necessário que essas terras fossem compradas. Porque antigamente o governo simplesmente doava a terra para o colônia português e ótimo, ele ganhou a terra. Agora não, agora precisava ser comprada. E isso era péssimo para os imigrantes. Isso favorecia quem? Favorecia o cara que já era proprietário, o cara que já era rico, o cara que já era da elite, o cara que já tinha dinheiro e já tinha propriedades. Esse sim ia ter dinheiro para comprar. O imigrante que veio lá da Itália, ele é europeu, não interessa, gente. O cara que veio do sul da Itália, ele vivia em condição horrível. Depois da unificação da Itália, que é um conteúdo que a gente também vai tratar aqui, começou a ter industrialização, um monte de gente desempregada no sul da Itália, condições péssimas de vida, e fugiam para o Brasil. E vinham esses italianos, por exemplo, principalmente italianos para o Brasil, e eles não tinham condição de comprar uma terra, né? Então a Lei de Terras ela foi péssima no sentido de incentivo à imigração.
né? Não foi bom para os imigrantes, foi bom para os proprietários rurais que já estavam lá. Foi uma medida bem conservadora. Mas, além disso, teve a Lei Eusébio de Queiroz no Brasil, que determinava o fim do tráfico de escravos. Então, claro, a escravidão se manteve oficialmente, pelo menos por mais 38 anos, né, até 1888 com a Lei Áurea, mas naquele momento não poderiam mais vir escravizados trazidos da África ou de qualquer outro lugar para o Brasil. O tráfico tinha acabado, a escravidão não. E eram medidas um pouco contraditórias, porque o fim do tráfico de escravos, ele pressupõe o quê? Que agora a gente vai precisar de mão de obra de outro lugar. Por exemplo, imigração. Só que nesse caso aí não, eles fizeram uma outra medida que era pior para os imigrantes. Então nessa aí o Brasil perdeu muito nessa corrida com os Estados Unidos, que não era uma corrida direta, né? Não é Brasil quer roubar imigrantes dos Estados Unidos e vice-versa. Mas era uma competição, de certo modo, para conseguir imigrantes. E havia também no Brasil aquela campanha ridícula de conscientização dos fazendeiros para que esses grandes proprietários não tratassem os imigrantes como escravizados, porque, coitados, eles já estão acostumados, né, a tratar os trabalhadores como escravos, tem que ensinar, tadinhos, eles não sabem que eles não são escravizados, não pode dar chibata no imigrante, não pode dar chibata em ninguém, mas para eles, no escravizado podia, e para o imigrante também poderia, então tinha que ensinar. Já nos Estados Unidos, teve uma lei que não teve nada de contraditório em relação ao Brasil, por exemplo, que foi a Lei da Propriedade Rural, o Homestead Act. E esse Homestead Act, ele dizia o quê? Que se alguém é um homem com mais de 21 anos que jamais tivesse lutado contra os Estados Unidos anteriormente, se este alguém viesse para os Estados Unidos e ficasse durante 2 ou 5 anos, eu não sei direito o tempo, mas ficasse por um certo período de tempo numa propriedade, este indivíduo ficaria com essa terra depois desse período. E isso incentivou muito a imigração nos Estados Unidos. Essa terra seria dessa pessoa, automaticamente ela não teria que pagar, não teria esse negócio da lei de terras. E era uma coisa que beneficiou muito a imigração e fez com que os Estados Unidos se destacassem ao atrair imigrantes e ao atrair imigrantes de maior qualidade. Porque, lembremos, naquela época havia a disseminação de teorias raciais como se fossem ciência, né? Então, o pessoal do norte da Europa era mais desenvolvido, mais civilizado. Depois vinham os anglo-saxões e os franceses. Depois vinha espanhóis, portugueses, italianos e por aí vai, né? E os italianos, por exemplo, vinham mais para o Brasil do que foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos atraíram gente que, na teoria dessas teorias raciais super inteligentes, seriam mais desenvolvidos. E nessa aí os Estados Unidos se deram muito melhor, né, que o Brasil nesse aspecto. Bom, vamos chegando ao fim de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Esse é um conteúdo que não tem tantos temas diferentes, mas a reflexão e a explicação envolvem muito da gente fazer relação com o que acontecia antes, com a situação de outros países, como a gente viu da negligência salutar da Inglaterra, da situação ruim da Espanha e de suas colônias, da situação do Brasil em relação à imigração e comparado aos Estados Unidos. Isso tudo envolve a gente fazer muitas relações e isso é muito importante para construir repertório, para construir conhecimento, para construir capacidade de analisar e de responder a questões e entender como é que a história se desenvolveu, né? Muito obrigado por assistir, eu espero que você tenha gostado, então deixa o like no vídeo, por favor. Se não gostou, pode dar o dislike, mas me fala nos comentários o que você não gostou pra eu poder melhorar para as próximas vezes, tá bom? Muito obrigado, a gente volta na quarta-feira que vem com um corte sobre a segunda fase da Revolução Francesa e no final de semana que vem, muito provavelmente no sábado, dia 13, a gente vai falar sobre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que veio imediatamente após essa expansão, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!